Boa noite, queridos, graça e paz. Tudo bem com você? Tudo bem? Hoje estamos aqui novamente para transmitir mais uma palavra para a nossa edificação, para o nosso crescimento, para o nosso refrigério. Antes de começar, eu quero pedir a você que dê o seu like aí neste vídeo, curta o vídeo. Aí na tela vai aparecer uma expressão inscrever-se. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e depois compartilhe esta mensagem com uma pessoa, com um amigo, um querido seu, para que ele também possa ser abençoado com esta palavra. Quero também pedir a você, caso você tenha alegria e liberdade no seu coração e você queira ajudar a divulgação da palavra através do nosso ministério, da Vida Plena Ministério Internacional. Se você quiser contribuir para a expansão dessa palavra, você pode fazer a sua contribuição, fazer a sua transferência bancária, seu TED, para a nossa conta, Banco do Brasil, Banco 001, agência 1022, dígito 7, conta corrente 23428, dígito 1. Eu vou repetir, Banco do Brasil, Banco 001, agência 1022, dígito 7. Conta corrente 23428, dígito 1. O nosso CNPJ é 08-641-837-0001-21. 08-641-837-0001-21, Vida Plena Ministério Internacional. Amém? Então vamos lá para a palavra de hoje. Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 6, versículo 2. Que diz assim: estás enredado com o que dizem os teus lábios, estás preso com as palavras da tua boca. Estás enredado, estás preso, estás amarrado, embaraçado. Esse é o significado dessa palavra, embaraçado, como se fosse aquela rede de pescador que joga e aí embaraça a pessoa. Estás enredado com o que dizem os teus lábios, estás preso com as palavras da tua boca. Sabe, queridos, muitas vezes a gente não se dá conta daquilo que nós estamos falando, como isso tem afetado a nossa vida. Mas a confissão errada, ela nos atrapalha muito. E a confissão errada é confessar a derrota, o fracasso, a doença. A confissão negativa, querido, ela é a declaração de que Satanás tem poder para nos afligir. É a mesma coisa que dizer que Deus mente na sua palavra, quando diz que somos curados em Cristo, quando diz na sua palavra que somos mais que vencedores. Nós precisamos, querido, vigiar as palavras que saem da nossa boca, porque são essas palavras que estão provocando os resultados que temos obtido em nossas vidas. Enquanto você persistir em confessar a sua fraqueza, sua doença, sua dor, você continuará com elas. A palavra de Deus diz em Provérbios 18, no versículo 21, morte e vida estão no poder da língua, e todo aquele que bem a utiliza comerá do seu fruto. Aquilo que você está desfrutando na sua vida hoje são resultado também, principalmente, daquilo que você tem dito, das palavras que têm saído da sua boca. Enquanto você persistir em confessar sua fraqueza, sua doença, sua dor, você continuará com elas. Quem sempre confessa seus pecados e suas fraquezas, acrescenta abatimento e derrota em todos os seus empreendimentos. A pessoa que vive falando coisas negativas, vive falando só de luta, de doença, de enfermidade, ela o tempo todo, o seu ânimo é abatido, o seu vigor é abatido por essas palavras negativas. Então, querido, se isso está acontecendo na sua vida, mude hoje a sua linguagem, mude hoje as palavras que estão saindo da sua boca. Se envolva mais com a palavra de Deus, conheça as promessas de Deus, aquilo que Deus tem dito a seu respeito, concorde com Deus e fale a mesma coisa que Deus tem dito a seu respeito, através da sua palavra, e você vai mudar os resultados que têm acontecido na sua vida. Em Gálatas 3, no versículo 13, o apóstolo Paulo diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Qual é a maldição da qual Cristo nos resgatou?
Você pode ver isso lá em Deuteronômio 28. Lá fala de doença, fala de miséria, fala de ruína, fala de desgraça, fala de destruição no casamento, na família, todo tipo de coisa ruim. Fala lá nas maldições de Deuteronômio 28, a partir do versículo 15. Porque a partir do versículo 1 diz assim: se atentamente ouvires a minha voz e tiveres o cuidado de guardar todos esses meus mandamentos, os meus estatutos, estas bênçãos correrão e vos alcançarão. Aí, a partir do versículo 2, vai narrando as bênçãos. Prosperidade, alegria, paz, tudo de bom, saúde, bom relacionamento no casamento, mas a partir do versículo 15 também diz: mas também, se não atentares para a minha palavra e não guardares os meus estatutos, estas maldições também correrão e vos alcançarão. E Deus na sua palavra diz, querido, que está diante de nós a bênção e a maldição, a morte e a vida, que nós escolhamos. Deus fala: escolhe a vida, escolhe a bênção. Amém, queridos? Mas esse texto de Gálatas 3:13 diz que Jesus se fez maldição em nosso lugar e pagou o preço do nosso resgate. Hoje, queridos, a maldição ela não tem como nos atingir se nós hoje já entregarmos as nossas vidas ao Senhor Jesus e vivemos como filhos de Deus. O que nós precisamos hoje, querido, é entender que se nós já nascemos de novo, se já entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus e Ele se tornou o nosso Senhor e Salvador, somos novas criaturas e nós devemos viver como novas criaturas, como filhos de Deus, andando à altura da nossa filiação, para que as bênçãos que já estão liberadas por Deus, que já foram conquistadas por Jesus Cristo naquela cruz e liberadas para todos nós pela graça e pelo amor de Deus Pai, possa nos alcançar, querido, mediante o nosso procedimento. Foi em nosso benefício e em nosso lugar que Jesus se fez maldição, não foi para Ele. Foi para nós, foi por nós. Nós temos esse direito, nós temos essa herança, mas nós precisamos, queridos, passar, entender, tomar consciência da nossa condição hoje de filhos de Deus e viver como filhos de Deus. E aí, queridos, ninguém nos para. Não existe demônio, não existe vírus, não existe coronavírus que vai nos parar. Não existe situação nenhuma que vai nos paralisar. Em Mateus 8, no versículo 17, esperar passando um helicóptero aqui. Em Mateus 8, no versículo 17, o Mateus diz, a partir do versículo 16, ele diz assim: e ao cair da tarde traziam para Jesus, muitos endemoniados e doentes, e ele meramente com a palavra expulsava os demônios e curava todos os enfermos, para se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Adão e Eva se fizeram escravos de Satanás e nos deixaram debaixo do poder e da área de atuação de Satanás, querido. Mas Cristo nos resgatou da maldição. Cristo, quando entregou a sua vida na cruz, Ele estava nos substituindo. E ali, naquele momento, quando Ele pagou os nossos pecados, Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. A partir do momento em que nós cremos em Jesus, cremos na obra substitutiva de Jesus Cristo ali na cruz, em nosso lugar, e o confessamos como Senhor e Salvador das nossas vidas, Deus nos tira do império das trevas e nos transporta para o reino do Filho do seu amor, para o reino de Jesus Cristo. Amém, queridos? Cristo nos resgatou. Repita comigo, diga aí de onde você está. Cristo me resgatou. Sabe, querido, o resgate não foi feito de uma forma ilegal. Cristo pagou o preço em nosso lugar. Ele pagou o preço, a morte, Ele morreu em nosso lugar. Lá em 1 Coríntios 6, no versículo 20, diz: porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Querido, nós somos comprados. O preço já foi pago, o sangue de Jesus pagou o nosso preço, a vida de Jesus pagou o nosso preço. E hoje nós devemos ter essa consciência que a nossa vida já não é mais nossa. Quando nós entregamos ao Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Nós devemos então nos submeter à palavra. Mas isso não é ruim, querido. A palavra de Deus diz que os mandamentos de Deus não são penosos. Ao contrário, os mandamentos de Deus são para o nosso benefício, são luz, são lâmpada para o nosso caminho, para que a gente ande de forma segura. Amém, queridos? Em João 3, no versículo 16, um versículo que é muito conhecido, diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Deus nos amou, querido, de tal maneira, ele sabia que a gente não conseguiria resolver essa situação. Ele resolveu enviando o seu filho, e o seu filho deu a sua vida por mim e por você, para que nós não perecêssemos, mas tivéssemos uma vida eterna. O que nós temos que fazer? Crer no Senhor Jesus, confessá-lo como Senhor e Salvador das nossas vidas e viver a partir de agora, a partir deste novo nascimento, como filhos de Deus. No Salmo 103, versículo 3 diz: é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Mas Deus já nos sarou na cruz do Calvário. Amém, queridos? A questão toda, querido, é que Satanás, ele mantém ignorante as pessoas, ignorantes a obra redentora de Jesus Cristo na cruz do Calvário. A ignorância, querido, mantém escravidão. Por isso que Jesus diz lá em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O conhecimento da verdade, querido, nos liberta. Olha só, nós vivemos um período na história do Brasil. Deixa eu beber uma água. Nós vivemos um período na história do Brasil onde tínhamos escravos. E a princesa Isabel, ela preocupada com essa situação, é só você acompanhar isso na história do Brasil, você acompanhar a situação, ela preocupada com isso, ela queria abolir aquela escravatura, ela não via com bons olhos pessoas sendo escravizadas por outras, e aí ela começou a trabalhar essa questão da abolição da escravatura, mas no primeiro momento ela aprovou a lei do ventre livre, que era os filhos de escravo que nascessem a partir daquela data, eles estavam livres, eles já não eram mais escravos, porque até então, filho de escravo se tornava automaticamente escravos. E depois, por fim, ela decretou então a Lei Áurea, que aboliu a escravatura no Brasil. Só que, queridos, no momento em que foi feito isso, no momento em que ela proclamou esta lei da abolição da escravatura, a economia do Brasil era basicamente, ela se baseava muito na mão de obra gratuita, a mão de obra escrava. Então muitos senhores, muitos donos de fazenda, eles não trouxeram ao conhecimento dos seus escravos que eles haviam já sido livres, se tornado livres por causa do decreto da princesa Isabel. Por quê? Porque mantendo-os ignorantes, se eles não soubessem que são livres, eles permaneceriam ali escravos, vivendo como escravos. E isso acontece nos dias de hoje, querido. Satanás, a palavra diz em 2 Coríntios capítulo 4:4, que ele cegou, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Muitas pessoas hoje estão mantidas em escravidão, no cativeiro de Satanás, porque não conhecem a verdade que Cristo já nos libertou na cruz do Calvário. Cristo já levou todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades, todas as nossas doenças, para que nós não tivéssemos mais que viver escravos disso. Mas a ignorância daquilo que Jesus, da obra redentora de Cristo, faz com que as pessoas permaneçam ainda sofrendo, debaixo desse jugo de Satanás. Nós somos livres, diga comigo, eu sou livre. Em Gálatas 5, no versículo 1, diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Querido, no momento em que nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós saímos do império das trevas e somos transportados para o reino do Filho do amor de Deus, o reino de Jesus Cristo. A partir daí, nós devemos viver então como filhos de Deus e não mais como escravos. Não voltar a agir, como escravo, permanecer na liberdade de Cristo. E a liberdade de Cristo quer dizer que a gente pode fazer qualquer coisa? Não, porque a palavra de Deus diz também que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Eu posso fazer todas as coisas, mas nem todas me convêm. Não me deixarei dominar por nenhuma delas. Amém, queridos? E por último eu quero ler então a sua carta de alforria, a minha carta de alforria com relação à enfermidade, que está em Isaías 53, versículo 4 e 5, que diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades.
o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Essa é a nossa carta de alforria, querido. A carta que nos garante que Jesus Cristo, na cruz do Calvário, já levou todas as enfermidades. Nós não precisamos andar preocupados, nós não precisamos andar com medo de enfermidade, de coronavírus, qualquer que seja, porque Jesus, na cruz do Calvário, já levou as nossas enfermidades. Em Romanos 8, no versículo 11, diz, eu vou abrir aqui a minha Bíblia para ler o texto na íntegra para você. Romanos 8, 11 diz, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. No momento em que nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, o Espírito Santo vem habitar dentro de nós, querido. E o Espírito Santo dentro de nós também é para vivificar o nosso corpo mortal. Então, querido, se o coronavírus ou qualquer outra enfermidade bater aqui em nós, quem é que ele vai encontrar? O Espírito Santo, querido, o Criador do universo, o Todo-Poderoso. O maior é o que está em nós do que o que está no mundo, querido. Não temos que temer, não fique assistindo televisão, ouvindo essas notícias que só te afundam, que só colocam você para baixo. Ligue o seu celular num canal do YouTube e ligue no nosso canal, ouça uma palavra que vai levantar você, que vai edificar você e vai banir esse medo. Não temos que viver com medo. Amém, queridos? Nós não recebemos espírito de medo, mas espírito de coragem, espírito de equilíbrio, espírito de amor, o Espírito Santo que habita em nós. Amém? Feche os seus olhos, vou orar nesse momento por você. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela tua palavra. A tua palavra é a verdade. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço porque na cruz do Calvário, Jesus Cristo já levou as nossas enfermidades, os nossos pecados, Pai, o Senhor, e pagou o preço do nosso perdão, pagou o preço da nossa cura, pagou o preço da nossa redenção, e eu te agradeço por isso, Pai. Em nome de Jesus, eu sou curado, eu sou livre, eu sou perdoado, eu sou salvo, em nome de Jesus. Querido, se você está passando por alguma enfermidade, alguma circunstância de enfermidade nesse momento, e você pode, coloque a sua mão aí onde está acontecendo o sintoma, e eu vou orar por você. E vou orar nesse momento também pelo Lázaro, pela Daniela e também pela mãe do Lázaro, que foram diagnosticados com dengue e estão na UTI do Hospital Anchieta. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, pela tua palavra. Agradeço, Pai, porque o Senhor, muito embora nós estejamos, Pai, circunscrito a esse confinamento que foi estabelecido pelas autoridades do governo do Distrito Federal, Pai, a tua palavra não está confinada, o teu Espírito não está confinado, o teu poder não está confinado, o Senhor não está confinado, os teus anjos não estão confinados. Pai, eu creio, Pai, que esta palavra vai alcançar agora cada uma dessas pessoas. E o teu poder, Pai, vai estar agora agindo, desde o alto da cabeça dessas pessoas, Pai, que o teu poder vá penetrando agora, do alto da cabeça dessas pessoas até a planta dos pés. Na vida também do Lázaro, na vida também da Daniela, na vida também da mãe do Lázaro, que estão internados no Anchieta. E todo o mal, eu ordeno agora que saia da vida deles. Pai, que o teu poder vá penetrando do alto da cabeça até a planta dos pés, permeando cada célula, cada órgão, cada sistema, e tudo que estiver fora do lugar, venha para a normalidade agora. Na autoridade do nome de Jesus Cristo eu oro, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Antes de desligar, eu quero dizer algo para você. Na segunda-feira, eu dei uma palavra aqui e nós oramos pelo clima. Não sei se você percebeu aí na sua cidade, mas aqui em Brasília, desde domingo está fazendo sol e um sol de rachar mamona. E isso é bom. Amém, queridos? Glória a Deus. Nesse momento isso é bom. É o que a gente precisa. Curte aí o nosso vídeo se você gostou. E se inscreva no nosso canal. Compartilha esta mensagem. Boa noite a todos. Fiquem na paz. Até a próxima.